Este é Israel, uma pequena nação no Oriente Médio, às margens do Mar Mediterrâneo, que abriga 9,4 milhões de pessoas e possui uma economia notavelmente robusta. Dizemos notavelmente porque a economia de Israel enfrenta muitos desafios e tem muito acontecendo contra ela. É impossível analisar a economia de Israel sem reconhecer o relacionamento historicamente hostil que teve com seus vizinhos. Embora eu não seja especialista em geopolítica o suficiente para discutir as complexidades das economias desta região, é claro que países que mantêm boas relações com seus vizinhos geralmente se saem melhor economicamente. Infelizmente, Israel não tem essa vantagem devido à falta de parceiros comerciais diretos através de suas fronteiras. Eles precisam destinar uma grande parte de seu orçamento nacional para a defesa, e seu acesso ao comércio global é principalmente por via marítima. Embora o comércio marítimo seja geralmente uma boa opção, ter alternativas é importante, especialmente para commodities como o petróleo, que podem ser transportadas por gasodutos. Infelizmente, Israel não tem muita terra arável, recursos naturais significativos ou uma população grande o suficiente para se destacar na fabricação de baixo custo. Em 2009, Israel estava gastando mais de 5% de seu PIB em importações de energia, o que não só os tornava vulneráveis em termos de suprimento de energia, mas também dificultava o crescimento econômico e a competitividade industrial. Apesar desses desafios, Israel continua sendo uma das economias mais ricas e avançadas do mundo. Sua produção é mais de 10 vezes maior que a de seus vizinhos diretos e supera países como Canadá, Alemanha, França e o Reino Unido. O mais impressionante é que, há pouco mais de 4 décadas, a economia de Israel enfrentava desafios semelhantes aos que países como Turquia, Paquistão, Líbano e Sri Lanka enfrentam hoje: instabilidade política, inflação alta e falta de confiança na economia. No entanto, Israel conseguiu superar esses obstáculos, tornando-se um estudo de caso valioso para economistas em todo o mundo. Como Israel conseguiu sair do fracasso econômico e se tornar uma das nações mais ricas do mundo? Esse sucesso pode ser replicado por outros países que enfrentam desafios semelhantes? Essas são questões importantes que merecem ser exploradas. A história da economia de Israel, tal como a conhecemos hoje, realmente começou em meados da década de 1980. Nesse período, o país enfrentava uma taxa de inflação anual de mais de 350%, tornando o shekel israelense praticamente inútil para fins econômicos. Como resultado, muitas pessoas no país começaram a utilizar moedas estrangeiras, como o dólar americano, o que acarretava seus próprios problemas em nível macroeconômico. Utilizar uma moeda estrangeira significa que o governo tem menos controle sobre a economia. Aumentar os impostos em dólares americanos teria significado admitir a desvalorização da própria moeda, enquanto aumentar os impostos em shekels teria reduzido drasticamente o poder de compra da população e teria levado a uma espiral inflacionária. O papel do Banco Central é impedir esse ciclo vicioso controlando a oferta de moeda e aumentando as taxas de juros para preservar o valor da moeda. No entanto, isso só funciona quando o Banco Central pode agir independentemente do governo. Infelizmente, em situações como a da Turquia nos últimos anos, o governo interfere nas políticas monetárias, o que agrava ainda mais a inflação. Embora teoricamente reduzir as taxas de juros possa estimular o crescimento econômico ao facilitar o acesso ao crédito para as empresas, na prática, isso pode levar a um aumento da inflação descontrolada. Isso porque a inflação excessiva prejudica a economia, assustando os investidores estrangeiros e dificultando a negociação de contratos comerciais de longo prazo. A estabilidade e a confiança na moeda são fundamentais para uma economia saudável. Sem essa estabilidade, as pessoas e as empresas tendem a evitar a moeda nacional, o que agrava ainda mais a situação. Para resolver esse problema, o governo de Israel tomou medidas drásticas. Em 1985, Israel introduziu uma nova moeda, o novo shekel israelense, para substituir o shekel antigo, que havia se tornado praticamente inútil devido à inflação desenfreada. No entanto, simplesmente introduzir uma nova moeda não resolveria o problema por si só. O governo precisava garantir que as pessoas confiassem na nova moeda e a utilizassem em suas transações diárias. Para isso, foi necessário implementar um plano de estabilização econômica abrangente. O governo cortou gastos desnecessários e investiu em infraestrutura e políticas de bem-estar para estimular a economia.
Além disso, foi crucial comunicar aos cidadãos que a nova moeda era estável e confiável, diferentemente do shekel anterior. Essas medidas foram essenciais para estabilizar a economia de Israel e criar as bases para seu crescimento futuro. A história econômica de Israel serve como um exemplo valioso de como políticas sólidas e determinação podem superar desafios significativos. Hoje em dia, muitos países ao redor do mundo enfrentam seus próprios problemas com a inflação, e muito foco tem sido dado às políticas monetárias dos bancos centrais. No entanto, é importante reconhecer que os gastos do governo e a tributação também desempenham um papel crucial, pois afetam a oferta monetária, um componente essencial da inflação. Para lidar com essa situação, Israel fez uma jogada significativa e tornou o Banco de Israel completamente independente do governo, seguindo o modelo adotado por muitas economias avançadas. Isso permitiu que o Banco Central interviesse de forma independente, aumentando as taxas de juros e controlando a criação de dinheiro, mesmo quando o governo buscava políticas opostas, como vimos no exemplo da Turquia. Além disso, Israel adotou uma estratégia de desvalorização controlada de sua moeda nacional nos mercados internacionais, corrigindo temporariamente a taxa de câmbio. Embora essa medida tenha aumentado temporariamente a inflação, foi fundamental para incentivar o uso da nova moeda entre os cidadãos, que estavam acostumados a negociar em dólares americanos. Durante os primeiros 5 anos após a introdução do novo shekel israelense, a inflação gradualmente voltou a níveis razoáveis, e a maior parte das transações dentro do país passou a ser feita na nova moeda. Esse plano de estabilização foi bem sucedido e serviu de modelo para outros países que enfrentam desafios semelhantes. Após estabilizar sua economia, Israel começou a perceber seu potencial econômico. A descoberta de gás natural offshore reduziu a dependência do país em relação às importações de energia, tornando-o autossuficiente nesse aspecto. Além disso, o turismo tornou-se uma importante fonte de renda estrangeira e empregos, graças aos muitos locais religiosos que atraem milhões de visitantes todos os anos. No entanto, o verdadeiro recurso de Israel é sua população altamente qualificada. O país investe pesadamente em pesquisa e desenvolvimento, o que levou ao surgimento de indústrias líderes mundiais, como a de semicondutores avançados. Além disso, a necessidade de um forte exército impulsionou a indústria de defesa, transformando Israel em um dos principais fabricantes de armas do mundo. Apesar desses avanços, Israel enfrenta desafios econômicos devido à dependência de algumas indústrias-chave. A concentração de uma grande parte da economia em poucas empresas pode levar a instabilidades quando o desempenho dessas empresas é afetado. No entanto, o país continua a buscar maneiras de diversificar sua economia e garantir um crescimento sustentável a longo prazo. Israel é um imã para empresas internacionais da Europa e América do Norte, que estabelecem instalações de alta tecnologia, fabricação e pesquisa no país para aproveitar sua força de trabalho altamente educada e talentosa. A região ao redor de Tel Aviv, conhecida como o Silicon Valley, o que significa o Vale em árabe, ganhou destaque pela inovação, rivalizando com o Vale do Silício como a capital mundial da tecnologia. No entanto, replicar o sucesso de Israel não é simplesmente uma questão de se tornar um centro global de inovação e tecnologia. O país alcançou esse feito por meio de um programa que incentivou a inovação, com investimentos diretos do governo em indústrias promissoras. Embora investimentos governamentais em instituições lucrativas possam ser arriscados devido ao potencial de corrupção, Israel adotou uma abordagem híbrida, incentivando investidores privados a financiar negócios no país, enquanto oferecia benefícios fiscais e empréstimos com juros baixos. Essa estratégia não apenas estimulou o investimento responsável, mas também tornou Israel um destino altamente atraente para investimentos e empreendimentos comerciais. Além disso, os empréstimos pagos pelos investidores ao governo permitiram que Israel desenvolvesse suas indústrias avançadas sem custos adicionais. Nos anos 1990, o governo ampliou essa estratégia, capitalizando o conhecimento técnico trazido por cientistas, engenheiros e médicos da União Soviética após seu colapso. Essa migração de habilidades contribuiu significativamente para a inovação e o desenvolvimento tecnológico de Israel. Apesar dos desafios e das questões geopolíticas enfrentadas, Israel se estabeleceu como uma das economias mais prósperas do mundo, com um PIB per capita impressionante e um crescimento econômico robusto.
Sua abordagem inovadora e seu investimento em tecnologia o colocaram no mapa global como um centro de excelência em diversas indústrias de alto valor agregado. No geral, Israel recebe uma pontuação respeitável na classificação nacional, refletindo sua notável ascensão econômica e industrial. Obrigado por assistir e até a próxima.